que é emancipação? Né? Emancipação. Eu conheço emancipação quando fala a questão jurídica, de um jovem que fica emancipado e aí ele já tem menos poderes para responder por ele mesmo, como se ele fosse maior de idade. Ele está emancipado. Ou seja, ele está livre, ele não está mais preso como se fosse uma criança, ele está livre para agir à vontade e é responsável pelos seus atos. Então, a emancipação é uma independência, é a pessoa ficar independente. Aqui, no caso, não é a pessoa, é a alma. A alma é que vai ficar independente, a alma é que vai sair, a alma é que vai se soltar, a alma é que vai estar livre. E vamos ver quão livre ela pode estar. Outras perguntas podem se somar a essa. Para onde vou durante o sono? O que fazemos quando dormimos? A alma também dorme? E, afinal de contas, o que são os sonhos? Tem alguns fatos que são inegáveis. A necessidade de repouso do corpo físico é conhecido até pela medicina. Se você não dorme, você acaba apresentando problemas mentais, porque o sono é reparador, não só do corpo físico, mas ele dá uma trégua para a nossa mente. Nós sabemos que dá uma trégua para a nossa alma, né? E a complexidade e a incoerência dos sonhos. É bem conhecido que você pode narrar um sonho e várias pessoas vão interpretar de maneiras totalmente diferentes. Então, o Allan Kardec perguntou aos espíritos, lá na pergunta 401 do Livro dos Espíritos, durante o sono, a alma repousa como o corpo? O que vocês acham? A alma dorme? O que vocês acham? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que aprendem ao corpo e, não precisando o corpo, então, de sua presença, o espírito se lança pelo espaço e entra em relação mais diretas com outros espíritos. Então, é um espírito encarnado que adormeceu e afrouxam-se laços que prendem o corpo. Ou seja, é uma informação interessante. Nosso corpo está lá deitado na cama, nós estamos junto com o corpo. Se eu vou fazer a emancipação da alma, vou separar o corpo, né? O espírito saiu e o corpo permanece lá. E qual a relação que existe? Existe um laço fluídico que mantém ligado o espírito com o perispírito ao corpo dormindo. O espírito pode se lançar no espaço e entrar em relação direta com outros espíritos. Ele não falou ali se eles são outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Se ele se libertou do seu corpo, o que ele pode ver? O que vocês acham? Só encarnado, encarnado ou os dois? Tudo. Porque são todos espíritos que estão libertos do corpo. E o que é o sono? O sono é, então, definindo um estado de emancipação da alma. É um momento no qual o nosso espírito pode se separar, pode ficar independente. Afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo. Isso é muito importante, né? Até onde pode afrouxar esses laços? O que vocês acham? Estou afrouxando o laço entre o corpo físico e a alma e o seu perispírito, né? Lembra, nós somos formados de espírito, perispírito, que é uma massa muito sutil, uma matéria muito sutil, e nós temos o espírito, que a gente não consegue ver e enxergar, mas o perispírito passa para o espírito todas as informações necessárias. Então, os laços que prendem o espírito ao corpo, eles podem ir se afrouxando, se afrouxando. Até onde você acha que eles podem se afrouxar? Indefinidamente, até soltar? Não. O que acontece se soltar esse laço? Bom, se ele era o laço que faz exatamente a ligação do perispírito com o corpo, que está dormindo, está o corpo, eu vou embora, eu morri. Outra pergunta de Kardec, 402, aos espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Porque na pergunta anterior ele disse que o espírito tem liberdade. Aí ele quer saber, como que eu sei que tem essa liberdade? Tem mesmo? Como é que você sabe que tem? Porque os espíritos falaram? Aí ele disse, os espíritos disseram, pelos sonhos, ou seja, eu conheço a liberdade dos espíritos, eu sei que eles se libertam pelos sonhos. Os sonhos são esses indicativos. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Acabamos de chegar a essa conclusão de que tem que ser parcialmente. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte.
Então, é uma morte aparente, né? Uma falsa morte. Ele está fazendo tudo que um desencarnado poderia fazer, está passeando, está vendo outros espíritos, está conversando, está fazendo as coisas dele lá no mundo de relação espiritual, que é o que ele fará quando estiver livre, desencarnado. Mas ele está tendo a oportunidade de fazer aquilo sem estar desencarnado. E o sonho? O sonho é essa lembrança que o espírito viu durante o sono, e é através dos sonhos que a gente pode saber que ele realmente saiu do corpo, porque os sonhos vão retratar o que ele fez durante a sua desdobramento, seu emancipação. Liberdade parcial do corpo durante o sono. Quando o corpo está livre, né, ao longo do sono, ele tem mais faculdade do que no estado de vigília, do que quando acordado. Claro, se ele se desprendeu do corpo parcialmente, ele se desprendeu da matéria parcialmente. Se ele, então, agora é um ser que está parcialmente desprendido da matéria, ele vai poder ter capacidades que ele não pode enquanto encarnado. São capacidades bem próximas daquela que espíritos desencarnados possuem o tempo inteiro. Então, o que é essas faculdades? Quais são essas faculdades? Alguns exemplos, você vai encontrar outros exemplos lá no Livro dos Espíritos. A suspensão da vida ativa e de relação. O corpo não tem que fazer nada. O corpo pode ficar ali relaxando, descansando. Então, não tem que se relacionar com ninguém. Ele está parado, temporariamente. É pausa, dá uma pausa no corpo. Encontros com desencarnados e encarnados, que nós já falamos, né? Se ele está emancipado, ele pode ir lá e ter uma relação com os espíritos encarnados e desencarnados. Eles possuem uma clarevidência indefinida. Eles conseguem enxergar coisas que encarnados nós não conseguimos, porque a matéria densa nos atrapalha, bloqueia que a gente possa enxergar certas coisas. Então, a clarevidência do espírito durante o sono atinge até lugares mais afastados, pode, inclusive, atingir outros mundos. Allan Kardec, ao longo dos seus questionamentos aos espíritos, encontrou diversos espíritos que narraram o que está acontecendo em outros planetas, né? Então, a gente sabe lá que tem espíritos importantes morando em Júpiter e assim por diante. São informações trazidas de outros mundos. Não precisam nem ser do nosso sistema solar, mas para enxergar o que está fora do nosso sistema solar, você tem que ter um passaporte, né? Você tem que ter cacife, tem que poder fazer isso. É a elevação que vai dizer até onde você vai conseguir ir. Sua elevação espiritual. Lembranças desta existência ou de existências anteriores. Ou seja, eu posso lembrar de coisas que eu fiz nessa vida mesmo, reminiscências do que eu estou vivendo, mas eu posso ver também vidas passadas, né? Como a gente está desprendido do corpo, eu posso regredir a minha mente e chegar a descobrir o que eu posso ter sido em outras vidas. É claro que todo mundo vai sonhar que era Júlio César ou Cleópatra, né? E a conta não fecha, né? Os milhões de pessoas querendo ser Cleópatra e Júlio César não vai funcionar. Ninguém quer ser o escravo de Júlio César ou a ama, a mucama de Cleópatra. Ninguém quer. E a pensar pela história, né, da nossa civilização, a quantidade de sangue que derramou ao longo dos séculos, né, provavelmente nós estávamos numa barbárie dessa aí, a caminho da luz, como diz Emmanuel. Pressentimento de previsão das coisas. Olha só, gente, então ele tem um raio de ação muito maior no espaço, outros lugares, no tempo passado, minhas vidas anteriores, e no tempo futuro. Eu consigo ter premonições. E isso fica muito difícil para a gente entender, porque nós somos escravos do tempo. Para nós, o tempo só anda para frente. Ninguém viu o tempo andando para trás. Então, é uma situação que expande as possibilidades do espírito. Por exemplo, vendo coisas que vão acontecer. Uma maneira de você enxergar o que vai acontecer é o ponto de vista, né? Se você está assim, na parte baixa de uma montanha e vai circundar a montanha para chegar lá em cima, eu não sei o que eu vou encontrar. Mas se eu estou olhando do alto, lá para baixo, eu vou ver que aquela pessoa que está dando a volta, dali a 1 hora vai encontrar uma barreira que caiu. E eu posso avisá-la. Olha, vai ter uma barreira que caiu. Aí quando chega lá, a barreira caiu. Ele viu o futuro. Não é que eu vi o futuro. Eu vi de um ponto de vista privilegiado. Isso é uma maneira de entender a visão do futuro. Mas o fato é que você tem essa capacidade.
Você está mais propenso a ter essa capacidade até de ser premonitório. Para onde vou durante o sono? É a nossa pergunta. Então, vamos tentar respondê-las. Os espíritos, na maioria, a gente vai ver onde que a gente se encaixa nisso, ficam indiferentes. É como se fossem zumbis. Eles não sabem o que está acontecendo com eles. Eles se desprenderam do corpo e vão vagar por aí até a hora que acordar o corpo e ele, então, é atraído e volta a ocupar o seu corpo. Ficam indiferentes. Ou buscam mundos inferiores, velhas afeições e gozos. Ou seja, tudo aquilo que eu não posso fazer enquanto eu estou encarnado, eu vou tentar fazer enquanto eu estou desencarnado, aproveitando essas minhas capacidades extras, né? Pode estar emancipado, né? E emancipado, claro. Isso daí, claro que mostra o nosso nível de elevação espiritual, ainda não é grande o suficiente para chegar ao quê? No próximo item, espíritos em marcha evolutiva. Comunicam-se com os mentores e familiares. Dormiu, é o sono, o corpo se emancipa, a alma se emancipa do corpo e vai se comunicar com aqueles que estiverem próximos a eles, atraídos pela lei da afinidade. Então, se você está tentando evoluir, está numa marcha de crescimento espiritual, sua aura vai ser propícia para você atrair bons espíritos, porque sua mente está em cima dessa vibração. Você pode estudar e viajar para aprender mais, pode trabalhar e auxiliar ao próximo. Nossa, pode fazer tudo isso? Pode. Vamos pegar as obras de André Luiz, né? A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros contando o que você pode fazer, o que os espíritos fazem quando estão lá no seu mundo espiritual ou quando interagem aqui com a crosta terrestre. Então, esses são espíritos em marcha evolutiva. Vamos ser benevolentes e dizer que nós estamos em marcha evolutiva? Né? Vamos pensar assim, né? Mas na hora que a gente começar a ter aquela quedinha, né? A gente lembrar que nós estamos em marcha evolutiva e redirecionar, pelo amor de Deus. Vamos lá. Próxima categoria são espíritos elevados. O que um espírito elevado faz na hora que ele dorme? O que será que ele faz? É uma oportunidade para se desvencilhar da prisão material. Porque ele, um espírito elevado, ele já não precisa mais estar encarnado na Terra, necessariamente. Ou se ele estiver encarnado, é num mundo onde a matéria é mais sutil do que a nossa. Então, ele vai vestir um perispírito compatível com o mundo que ele vive. Esse perispírito, inclusive, ele absorve fluidos daquela região. Se ele for nascer em outro planeta, ele vai ter que pegar fluidos lá da região do outro planeta. E aí, nessa, ele vai pegando, ele vai se desvencilhando da parte material, muito simplesmente porque ele não está preso à matéria. A cabeça dele não está presa à matéria. Então, quando ele tem o momento do sono, é o momento em que ele desdobra para se sentir livre novamente, muito mais próximo do que eles vivem, né, aqui na Terra. E retemperam a alma para suportar a missão na Terra. Eles vão encontrar com seus correligionários, tarefeiros, todos aqueles que vão estar unidos no mesmo ideal de fazer a nossa humanidade progredir. A gente pode imaginar Jesus, a dificuldade que foi para ele ocupar um corpo físico, tá? Porque ele não precisava mais reencarnar, ele é um espírito puro, ele não precisa mais reencarnar, ele veio aqui e teve que reencarnar, porque senão ele não estaria lidando conosco. E aí, imagina a dificuldade para ele de ter que assumir um corpo físico materialmente grosseiro como o nosso. Mesmo dentro do nosso sistema solar, nós sabemos que esse material é bem grosseiro para um perispírito. Para onde vou durante o sono? Continuação. Laços fluídicos do perispírito nos prendem ao corpo físico. Já falamos isso anteriormente, né? Nós estamos presos por laços fluídicos, né? São fluidos que estão ali transitando entre o perispírito e o corpo dormindo no sono. Os laços fluídicos não se rompem, senão, nós já respondemos isso. Existem expressões que atestam essa realidade fora do espiritismo. Por exemplo, você vai encontrar em alguns segmentos religiosos a expressão cordão de prata. Cordão de prata seria exatamente o que um médium vidente enxergaria entre o corpo dormindo e o espírito
parcialmente liberto. Ele vai ver uma ligação, e essa ligação provavelmente muito brilhosa, semelhante à prata, né? E ficou, então, sendo chamado, nesses segmentos religiosos, de cordão de prata. E há muito mais tempo atrás, na época já dos romanos, né, na antiguidade, eles tinham a expressão fios da vida. Se alguém assistiu, não sei se assistiram, um desenho animado da Disney, que é o Hércules, a história do Hércules, tem lá umas bruxinhas que elas só têm um olho e tem que ficar compartilhando esse olho. Elas são as responsáveis por cortar o laço que une o espírito ao seu corpo, e ali a pessoa, então, desencarna. É como se elas pudessem decidir quem que vai desencarnar ou não, né? Elas olham com o olho dela o que a pessoa fez durante a vida, tem lá, sei lá, um julgamento sumário, e aí ela corta ou não corta o cordão de prata. No caso dela, eles dão o nome de fios da vida. Isso aparece no desenho animado para criança, como uma coisa, né, corriqueira lá no mundo dos deuses romanos. Essas questões, que parecem muito complexas, podem ser trazidas e discutidas para as crianças. Nós temos aqui na Casa da Prece a evangelização infanto-juvenil, e a mocidade e a pré-mocidade. Nas aulinhas da evangelização infanto-juvenil, nós temos uma aula que fala sobre a emancipação da alma. A aula é mais ou menos assim. Começa botando jornal, quando existia jornal. Agora você precisar de achar um jornal. Mas tudo bem. A gente estendia jornal no chão, a criança deitava em cima do jornal e a gente desenhava o contorno da criança. Aí cortava e aquele corpo de papel passava a ser... Chegou a nossa evangelizadora aqui, estamos falando exatamente disso. O corpinho é o pedaço de papel, né? Aquela forma no papel. E aí eles vão fazer uma encenação, vamos supor que tem duas crianças que vão fazer a encenação, e eles vão decidir o que eles vão fazer na hora que estiverem dormindo. Então, para fazer a encenação, eles pegam um barbante e grudam o barbante no jornal e na cintura deles. Eles são o perispírito e o espírito, e o jornal é o corpo. Então, eles se deitam novamente no jornal, e aí chega a noite, e eles vão, então, dormir. No que eles dormem, eles se levantam enquanto espíritos, né, e vão fazer as suas atividades. Cada um escolhe fazer uma atividade. Vamos supor que um escolheu estudar algum assunto que ele achou interessante e que não conseguiu ainda entender. Então, ele vai buscar auxílio em professores que estão lá no plano espiritual para auxiliá-lo. Tem um outro que está querendo aproveitar os gozos terrestres. Então, ele vai querer ir para aquela festa bem bagunçada, cheio de complicações em todos os sentidos, e aí, quando dá a hora de acordar, os dois voltam para o seu corpinho de papel, e como é que eles estarão no dia seguinte? Como é que será o the day after deles, né? O que estava pegando conselhos e aprendizados vai acordar super bem disposto, dizendo, nossa, eu agora, do nada, sem razão nenhuma, eu consegui descobrir o que eu estava pesquisando, o que eu não estava entendendo. Agora eu já compreendi, eu vou chegar lá na escola e vou poder escrever o que eu aprendi, o que eu descobri por mim mesmo, né? E o outro que ficou na bandalha a noite inteira vai acordar todo quebrado. Eu estou todo torto, eu estou todo cansado, eu estou todo... E aí, através de uma brincadeira, a gente levou elementos, incluindo os laços fluídicos, o desprendimento, o desgaste de energia, de fluido vital. Uma aula riquíssima, e que as crianças absorvem muito bem. Essa questão dos laços fluídicos são narrados em várias obras. Podem pegar aí André Luiz, Irmão X, o Irmão X, que era Humberto de Campos. Então, ele tem um livro que é Cartas e Crônicas, e nesse livro ele conta um encontro de Allan Kardec com Napoleão Bonaparte, que são contemporâneos. Quer dizer, Aí, nessa história, o encontro é feito assim como uma grande assembleia em que ia se apresentar o Allan Kardec, e Allan Kardec ia conversar com o Napoleão para pedir que o Napoleão preparasse o terreno para a Boa Nova. Claro que Napoleão não fez isso. Quando voltou para o plano da crosta, foi lá e pegou a coroa e vestiu nele mesmo a coroa, né? Ou seja, ele rompeu
o combinado que tinha sido feito com a espiritualidade anteriormente. Mas nessa festa, o irmão X narra explicitamente a chegada das figuras ainda encarnadas. Aí ele vai nomeando as figuras e dizendo que elas estavam chegando. E ele coloca, e dava para saber que eram os encarnados por causa do laço fluídicos que ligavam eles, que estavam numa estação, uma colônia espiritual bem elevada, e aqueles cordões de prata, aqueles laços pega espirituais, iam até a crosta terrestre. E você, então, conseguia identificar. André Luiz também tem, no Mensageiro, não. Missionários, exato. No Missionários tem lá um capítulo que é no plano do sono. Ali tem muitas informações importantes. Mas uma delas que está nos Mensageiros, esse sim é nos Mensageiros, capítulo lá 38, André Luiz passa por uma situação que é como se fossem fantasmas ao contrário. Eles estavam numa daquelas fortificações que defendiam o pronto-socorro deles, e, tipo assim, à noite, não tinha aparecido o sol ainda, e eles viram, ao longe, fora da colônia espiritual, pelas muralhas, eles enxergaram 2 vultos que pareciam gigantes se aproximando, muito iluminados, e eles, então, começaram a ficar morrendo de medo. O que é isso que está vindo em nossa direção? Né? E aí o mentor explica para ele, não, isso são 2 encarnados que estão vindo aqui para um trabalho muito importante. Então, eles atravessaram essa parte muito densa da atmosfera e estão conseguindo sair dela, e por isso que a gente está vendo essa luminosidade toda. E se você enxergar, você vai ver os laços fluídicos que ligam eles até a crosta terrestre. Então, você vai encontrar isso em várias situações na literatura espírita. Os sonhos. Comentários de Allan Kardec na questão 402, que nós já lemos, a questão 402. Os sonhos são efeito da emancipação da alma. Então, o Allan Kardec está comentando as respostas dos espíritos. Os sonhos são efeito da emancipação da alma. Ou seja, graças à emancipação da alma, eu vou ter os sonhos. Se eu não fizer a emancipação da alma, se naquele dia eu não sair, eu não vou ter sonho. As singulares, ou seja, únicas, diferentes, imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Então, as imagens são um embaralhamento de coisas que eu vi, participei e atuei, ou é o resultado da destruição da coerência, ou seja, de eu não conseguir mais descobrir a lógica entre o que está ali escrito, porque parte dele se perdeu, parte das informações se perderam. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos fazer um exercício. Vamos ver um sonho truncado. Vamos supor que alguém dormiu, voltou, e quando voltou, escreveu no papel o que viu enquanto estava sonhando. Vem o nosso nome na Terra. Aí você pode ter 2 pessoas. Uma, a otimista. Venha nosso nome na Terra inteira? Então eu vou ser muito famoso. É isso, é premonitório. Sabia. Já nasci predestinado. O outro, que é o pessimista, vai falar, venha nosso nome na Terra, enterrado, e eu vou morrer. E, na verdade, não era nada disso. É a fama, é a morte? O que será? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso. Mas ficou truncado, ninguém descobriu o segredo. Então, essa é uma maneira simples de ver. Interpretação dos sonhos. Ih, agora começa a pegar. Cautela. Não existe dicionário universal de interpretação. Se você tiver um livro que disser, quando fizer isso e aquilo, olhe com desconfiança. Você pode ter algumas relações
e conseguir estabelecer relações, mas elas não vão ser uma regra, uma panaceia, uma regra para tudo. Cada caso é um caso, você vai ter que ver o que aquela imagem significa para aquela pessoa. Porque uma mesma imagem para pessoas diferentes pode significar coisas diferentes, devido à história que ela tem de vivência. E é onde ela vai se basear para tentar entender e decodificar aquele sonho. Então, é muito difícil imaginar que um compêndio de palavras possa seguir para tudo e para todos. Aplicações relevantes. Você pode utilizar a interpretação dos sonhos para fins importantes, como o autoconhecimento, o aviso. Autoconhecimento é eu vou olhando os meus sonhos e vou tentando interpretar por que eu estou sonhando aquilo. Aviso, premonição, como a gente já falou, o sonho pode ter um caráter premonitório. E terapêutica, você pode usar o sonho de diversas formas para fazer o tratamento. Existem tratamentos de vidas passadas, que é uma regressão, tem que ter muito cuidado para fazer isso, né? E tem outras terapias também, como a junguiana, que trabalha com imagens do inconsciente. Vamos pincelar isso. Reminiscências do dia a dia. É a opinião do Freud, que é o pai da psicanálise. Pega as preocupações que você teve ao longo do dia, os desejos que você teve ao longo do ano, os temores que você teve através dos séculos, e soma com os seus complexos que você carrega também e cresce todo dia, né? O que isso vai dar? Uma bomba, que é o sonho que eu não vou conseguir entender de maneira alguma. Tá certo? Então, não é dado tanto valor ao sonho na psicanálise. Mas o discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, né, trouxe uma outra alternativa, uma outra parte de visão, que ficou conhecida como psicologia analítica, em vez de psicanálise. Ele era o braço direito do Freud, mas por divergências técnico-científicas, filosóficas, eles acabaram se afastando, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, um livro de divulgação científica sobre esse assunto é O Homem e Seus Símbolos. Procurar numa biblioteca, ele é um livro grande, colorido, e explica bastante bem essas nuances da diferença entre os dois tipos de pensamento. Na psicologia junguiana, o sonho é uma maneira de eu conseguir enxergar o que está escondido lá dentro do inconsciente da pessoa. Que se eu perguntar para ela, ela não vai responder. Por que você desenhou uma flor? Ela não quer responder. Então, inclusive, é muito utilizado as terapias da imagem do inconsciente para esquizofrenias, que você não consegue acessar a pessoa como você gostaria. Então, você coloca ela para fazer imagens, pinturas, e geralmente pintar o que ela sonhou, e ali, em cima daquelas pinturas e das conversas, você vai conseguindo chegar no âmago do problema da pessoa para procurar a cura, né? É a imagem do inconsciente. Nós temos aqui o Museu da Imagem do Inconsciente, de Nise da Silveira, no Brasil, no Rio, né? Que é um trabalho magnífico, maravilhoso. A Nise era seguidora do Jung. Diz que, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, diz que quando Jung começava a falar de espíritos, o Freud desmaiava, para não ter que discutir esse assunto. Mas Joana de Ângeles fala que o Freud foi fundamental, foi muito importante, só que ele não alcançou uma completeza, ficou faltando uma parte aí para completar o ponto de vista. E aí você vai encontrar o livro Ser Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, que vai falar exatamente isso, que seria o resgate, né, dessas psicanálises, psicologia analítica, aos olhos da doutrina espírita. Interpretação dos sonhos. Vamos dar alguns casos de interpretação dos sonhos. No caso de premonição, um livro que todos aqui na Casa da Prece, que passam pelos cursos da Casa da Prece, são obrigados a ler, é o Aconteceu na Casa Espírita, escrito por Emmanuel Cristiano, lá do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, né, da qual muitos de nós aqui participamos ali durante décadas, quase, uma década. Aconteceu na Casa Espírita, conta o assédio, a invasão, a tentativa de desestabilização de um grupo espírita por espíritos revoltosos. E eles se aproveitaram das fraquezas das pessoas do próprio grupo para poder fazer essa infiltração. Então, pegou o orgulho de um, a vaidade de outro, a irritabilidade de outro, e aí foi inflando aquilo para tentar minar
a estrutura e a paz, a harmonia da casa. Os dirigentes da casa, um dos dirigentes da casa teve um sonho em que foi explicado para ele que eles estavam correndo perigo e que estariam sob ataque, para eles redobrarem as suas proteções, as suas defesas. E como é que a gente se protege? Orai e vigiai. Então, esse livro é muito interessante. Quem ainda não leu, por favor, leia. Quem é dos cursos da casa terá que ler. A questão da consolação e do fortalecimento diante de uma calúnia, isso está nos Mensageiros, né? Eles estão numa casa onde é feito trabalhos espirituais à noite. Os encarnados estão dormindo e eles estão usando o espaço para fazer 1000 trabalhos. Esse espaço aqui não fica ocioso ao longo do dia nem ao longo da noite, está sempre sendo utilizado pela espiritualidade. Então, num desses trabalhos lá na espiritualidade, uma moça, uma jovem encarnada, vai encontrar com a sua avózinha desencarnada. Ela estava sofrendo ataques de calúnia, e isso estava desestabilizando ela. Ela estava caindo nos remédios, na angústia, no desespero, na baixa autoestima. E aí, então, os espíritos levaram ela durante o sono para conversar com a avózinha. E a avózinha explica para ela a questão da calúnia. Olha, minha netinha, calúnia é assim, é como se fosse uma serpente. Está o tempo todo tentando atacar você e machucar o seu coração. Mas você tem que ser firme, porque a verdade vai transparecer, a verdade vai perseverar. Você tem que ter paciência e firmeza, porque ao longo desse tempo você vai receber muitos ataques, mas vai valer a pena se você for firme, porque aí essa cobra, que parece muito assustadora, você vai descobrir que ela, na verdade, era uma cobra de brinquedo, era uma mentira, e a mentira não se sustenta. Então, ela vai ser um brinquedo que eu vou poder bater e quebrar como se fosse de vidro. A vozinha falando para ela. E aí, em lugar de uma cobra, eu vou ter uma flor perfumada para guiar o meu caminho. Isso foi o que a avó falou. Aí o André Luiz, que estava ouvindo isso junto com o seu mentor, lá, o instrutor, fala, ela vai lembrar de tudo isso, e todo o resto que a vozinha falou durante vários momentos, e trazendo muitas informações de consolo para ela. Aí ela falou, não, ela não vai lembrar de praticamente nada, porque a situação dela ainda é muito desequilibrada. Ela não vai conseguir reter as palavras que nós falamos, mas as imagens mais fortes ela vai lembrar, a cobra e a flor. Quando ela acordar, ela vai lembrar e vai dizer, sonhei com minha avózinha e tinha uma cobra que nos atacou, eu bati nessa cobra, ela quebrou e surgiu uma flor que o mentor lá do André Luiz falou, essa flor é um prêmio pela virtude que ela demonstrou ao resistir. Então, muito bonita essa passagem dos Mensageiros. Descoberta científica. Eu vou tentar simplificar isso, né? Eu devia ter trazido uma figurinha, mas os químicos, né? Eu sou físico, não sou químico, então, se tiver algum químico aí, pode me corrigir. Os químicos, eles montam, descobrem qual é a estrutura das moléculas. Ele diz, essa molécula tem um carbono aqui, um hidrogênio ali, um oxigênio ali, e monta e vê qual é a propriedade que sai dali. Se aquela propriedade é igual ao que está na natureza, por exemplo, esquentar de um certo jeito, esfriar de outro jeito, se eu consigo prever como que ela vai se comportar, então é porque a minha estrutura está certa. Eu botei 2 carbonos aqui, 2 hidrogênios aqui, e aí ela se manifestou como eu esperava. Então eu estou certo. E ele estava tentando trabalhar com uma molécula que ele não conseguia acertar de jeito nenhum. Não tinha jeito dele botar as moléculas lá, eram 6 carbonos com tantos hidrogênios, e dar as mesmas propriedades que a natureza estava demonstrando. Aí ele já não estava mais aguentando, já estava desesperado. Um dia ele dormiu, esse Friedrich Kekulé, e sonhou com uma imagem que é conhecida desde a antiguidade, é uma das imagens arquetípicas do Jung, que é o Ouroboros. É uma cobra comendo o próprio rabo, a cobra atrás dela mesma e mordendo o próprio rabo. E ele sonhava com essa cobra girando, girando, girando. E quando ele acordou, ele deu estalo. É isso. Não são 6 hidrogênios, 6 carbonos um do lado do outro. É um anel. O início fecha com o final e, então, aparecem as propriedades todas que nós estávamos buscando e que não estávamos conseguindo. Então, o sonho de uma serpente girando deu para ele a chave de como resolver um problema científico. Provavelmente, ele, durante o sono, foi lá, conversou com as pessoas lá e
teve lá umas ajudinhas, né? Pode ser. Então, resultado, nós temos que fazer bom uso do nosso sonho. Eu vou reforçar isso com essa conta que eu vou fazer aqui. Agora foi química, agora é matemática, tá bom? Vamos lá, vamos exercitar a matemática. Vamos supor que a gente tem 8 horas de sono por dia. O dia tem 24 horas, então, 1/3 do dia, 8 horas, eu estou dormindo. Aos 30 anos, eu dormi 10, próximo. Aos 45, eu dormi 15 anos. Próximo. Aos 60 anos, eu dormi 20 anos. E aos 90 anos, dormi 30 anos. Aí tem que perguntar, dona Cidinha, não tem vergonha de dormir 30 anos? Todos nós dormimos, né? Então, a gente tem que pensar muito bem o que nós estamos fazendo com esse tempo de sono. Porque o tempo aqui é contado. E a gente está desperdiçando, mais das vezes, esse tempo aqui que não está sendo contabilizado. É imperioso cultivar noites de bom sono. Quanto melhor forem as minhas noites, são mais tempos em que eu dormi, mas não me apaguei, que eu fiz coisas boas, que eu utilizei esse tempo para progredir enquanto espírito, né? Então, eu tenho que somar os acordados com boa parte do dormindo. Vamos fazer bom uso dos sonhos. Vamos lá no Evangelho e vamos encontrar o anjo Gabriel e a Anunciação de Maria. O anjo Gabriel apareceu para Maria, está lá retratado no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Ali ela estava em vigília, ou seja, ela estava acordada, meio dormindo. Estava mais ou menos. E aí o Gabriel vai, entra lá na casa dela, aparece para ela e fala, né, o cérebro, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus de Nazaré. E aí ela acatou, sem pestanejar. Ela disse, eu aceito. E para o José, será que o José conseguiria ver um anjo? Não sei. Mas o fato é que o anjo Gabriel apareceu para José em sonho. Está lá no Evangelho. Ele vai lá e conversa com o José. Está lá em Mateus também, está em Lucas 1 e Mateus 1. Aparece para José em sonho e conversa com José, dizendo para o José que a Maria era, né, a mãe do Cristo e que eles deviam continuar a trajetória deles com humildade e coragem. Tem mais 2 sonhos do José, isso está em Mateus 2, em que o anjo Gabriel aparece para o José em sonho e fala para ele, José, você tem que fugir. Estão querendo matar todas as crianças que estão vindo aqui para fazer o censo. Então você vai para o Egito. Vai lá e fica lá até nova ordem. Aí ele vai, foge para o Egito, há um massacre de crianças lá em Jerusalém, e Jesus escapou, certamente. Quando já estava tudo mais calmo, Gabriel apareceu de novo, está lá no Mateus 2, e diz, vocês podem agora voltar para Jerusalém, podem voltar para Galileia, podem voltar para onde quiserem, que acabou aquele terror, aquela fase de terror. E se, já pensaram se Maria e José não tivessem acreditado nos sonhos? Ah, era sonho, é balela, não vou ligar para isso não, nós não estaríamos aqui hoje, né? Bom, se os sonhos são tão importantes, se o sono é tão importante, né, a gente deveria se preparar para o sono e para os sonhos. Vamos comparando, se eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho que me preparar para aquela cirurgia. Se eu vou fazer uma limpeza na casa, eu tenho que me preparar para aquela limpeza na casa. E se eu vou dormir, eu tenho que me preparar para dormir, para que o quê? Que o resultado seja o melhor possível. Então, vamos ver aqui algumas instruções que a gente deve seguir. Sugestão número 1, harmonização mental. A mente é tudo, né? A hora que o corpo estiver lá dormindo, quem é que vai ser liberto e vai estar acordado? É a alma. Então, a nossa mente vai estar funcionando. Música, leitura, filmes, conversações, tudo isso pode me ajudar a harmonizar minha mente. Ai, minha cabeça está super agitada, eu não consigo parar, será que eu vou conseguir dormir? Vou tomar remédio? Bota uma música, calma. Hoje em dia, com a internet, é tão fácil, você escolhe lá um canal, bota umas músicas bonitinhas, calminhas, e você vai ter um sono melhor, vai ter uma chance de adormecer melhor também, né?
A mesma coisa com filmes violentos, antes de dormir, não vamos fazer isso, não é aconselhável, né? Não é uma boa preparação. A leitura e a música. Disposição física, a parte física para dormir também é importante, né? A alimentação equilibrada, a duração do seu sono, se você dorme pouco, se você dorme muito, você tem que controlar isso daí para que seja o melhor para você. Você tem que descobrir o seu corpo, o que ele está pedindo. E não podia faltar orai e vigiai, ou seja, a proteção. Buscar a nossa proteção. Porque eu posso fazer tudo aquilo que está ali e ainda assim está desprotegido. Mas orar e vigiar não falha nunca. Vai ser uma predisposição para o melhor aproveitamento. Ao dormir, solicitar amparo ao alto. Vamos rezar quando a gente dorme, vamos rezar quando a gente acorda também. Precisa ser um culto? Não, aí no dia a dia da gente correndo acaba não fazendo nada. Então é melhor a gente fazer levar o pensamento ao alto e pedir o amparo da espiritualidade e pronto. Deixa que ela vai atuar, porque eu pedi, ela tem que respeitar o meu livre-arbítrio. Se eu não pedir, ela vai ficar em dúvida se vai poder ajudar ou não. Mas se eu pedir, ela não vai ter dúvida nenhuma, ela vai me ajudar. Principalmente se eu estou passando por dificuldade, estou passando por um momento difícil, ruim. Então, eu vou orar. Vamos orar antes de dormir. E vamos orar quando acordarmos também, né? Vamos, ao dormir, solicitar um amparo do alto para sonhar com a espiritualidade superior. O que é sonhar com a espiritualidade? Sonhar é estar com ela, né? Que a gente já falou que sonhar aqui para a gente é o que a gente faz quando a gente está no momento do sono. Tá certo? Então, nós estamos chegando ao finalzinho. Eu tenho aqui um vídeo de 5 minutos, que é a visão de Eurípides Barçanufo. Essa história, né, que é contada no vídeo, desenho de animação, está no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografado por Chico Xavier. E essa produção dessa animação foi feita pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e a FEB TV. O link que dá acesso a esse vídeo está descrito aqui embaixo, para quem quiser, vai estar lá na internet, no nosso canal do YouTube, e você vai poder ir lá e identificar esse link, né, para poder fazer o download e assistir esse vídeo de novo, se você quiser. Tá? Então, vamos deixar a palavra agora com o nosso querido Eurípides Barçanufo. Começar Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo,
os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. A gente possa utilizar e colocar em prática, né, o que nós vimos aqui, de aproveitar os horários da noite, do sono, para termos bons sonhos, sempre amparados por Jesus de Nazaré, nosso mestre querido. Boa noite a todos, obrigado.